Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco. Compartilhe a nossa página do Face, SEC Santa Catarina. Estamos hoje tratando mais um assunto de saúde, né? Estamos no Novembro Azul. Não é só para o homem hoje, é para todos nós. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 1, 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, todas as áreas da nossa saúde precisam ser cuidadas, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje está conosco a doutora Leandra Mendes. A doutora Leandra é fonoaudióloga, é pastora auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular de Itamonte, Minas Gerais. Ela é membro da equipe nacional do Pastoreio de Pastores. Eu conheci ela no Pastoreio de Pastores. Quero agradecer aqui ao pastor Erivelto por ter abençoado ela para estar conosco nesse tempo, e também ao Conselho Nacional, na pessoa do pastor Mário de Oliveira, por estar promovendo esse tempo de crescimento e de cuidado com os pastores do Brasil inteiro, né? Uhum. Doutora Leandra, boa tarde, seja bem-vinda a Santa Catarina. Uma alegria muito grande, né? Tá aqui com vocês nessa tarde, Deus abençoe. Meu coração está muito grato mesmo, poder compartilhar um pouquinho, né, de conhecimento, né? Verdade. Verdade. Né? E a igreja nos dá essa oportunidade de proximidade, né? Eu falo que só a igreja de Jesus consegue fazer isso, né? A gente se relacionar com vários estados, ser abençoado, né? Por outros estados. Verdade. Doutora Leandra, a senhora faz uma breve apresentação para as pessoas que nos acompanham conhecer as senhoras que não conhecem ainda? Meu nome, então, é Leandra, eu tenho 43 anos, sou pastora auxiliar aqui na igreja em Itamonte. Itamonte é sul de Minas, não sei se alguém aí já esteve por aqui, e sou fonoaudióloga clínica já há 19 anos, tenho 19 anos de formação. Hoje eu trabalho no setor municipal aqui na minha cidade, na UBS. Também trabalho no MAPAI, num centro de especialidades em São Lourenço, aqui próximo à minha cidade. E tenho 2 filhos, 2 adolescentes já, e amo a minha profissão, amo cuidar, e tenho o meu chamado pastoral, que hoje sempre foi, né, a prioridade. Sim. A senhora trabalha como auxiliar do seu pai, né? Isso, meu pai é superintendente aqui na região de Itamonte, e eu trabalho como auxiliar dele. Uma bênção, Estamos doutora aqui Leandra. já há 28 anos. Eu vi que a senhora é natural de São Paulo, né? Isso, eu nasci em São José dos Campos, os meus pais são mineiros, na verdade, mas foram embora para o estado de São Paulo muito cedo, em função de trabalho. Isso acontece muito por aqui, por ser interior, né? E então eles... Aí, depois meu pai passou pela conversão, tudo, recebeu o chamado de Deus para implantar a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Itamonte. A gente não tinha a Igreja Quadrangular aqui. Aí estamos aqui há 28 anos, graças a Deus. Consolidaram o trabalho. Doutora Leandra, amém. O impacto do estresse na comunicação e os cuidados com a nossa voz. Isso. Nós vamos falar bastante disso hoje, né? Explanar para o pessoal a importância do cuidado vocal e como isso tem sido, assim, realidade. A alteração vocal não é mais uma coisa assim, aconteceu, eu sei de um caso ou de outro, não, tem sido uma realidade, principalmente entre nós que usamos a nossa voz com tanta frequência. Verdade. O tempo é todo seu, doutora. Muito obrigada, viu? Tá, joia. Então, como eu estava falando com a pastora, queria explanar para vocês aqui a importância do cuidado vocal. Nós temos uma demanda clínica hoje muito grande
a procura antigamente pelo fonoaudiólogo era só para pessoas que tinham probleminhas de troca na letra. Todo mundo fala, fono cuida de criança. Mas essa é uma realidade que mudou muito. A fonoaudiologia hoje, ela cuida principalmente dos profissionais que fazem uso da voz, os profissionais da voz. Eu até comentei na outra live, o profissional da voz antigamente tinha-se uma visão limitada sobre ele, né? Era só os cantores, os locutores, os professores, mas hoje nós percebemos isso principalmente dentro da igreja, que os pastores, os pastores auxiliares, os titulares, os professores de ITQ, as pessoas dadas ao ministério, são muito acometidas também por alterações vocais, porque nós consideramos também hoje esse grupo um grupo de profissional da voz. Porque nós que pastoreamos, estamos à frente de igreja ou de algum determinado trabalho dentro da igreja, somos os comunicadores, os formadores de opinião. Então, a nossa voz é a nossa arma, né? A nossa arma de guerra, a nossa ferramenta de trabalho. E, assim, exige-se uma atenção especial. Porque nós, como seres humanos, precisamos entender que nós, assim, nós sofremos, né? Nós sofremos, assim, aquilo que nós somos, o resultado da nossa saúde, do nosso estado físico. A gente tem fatores biológicos que nos comandam, a gente tem fatores ambientais que nos comandam também, e os emocionais. Nós somos uma junção de tudo isso, né? Os nutricionistas costumam dizer que nós somos resultado daquilo que nós comemos. Mas, assim, nós somos, na verdade, resultado da nossa vivência do dia a dia. E o nosso corpo responde muito a tudo que nós, né, trazemos para nós, tudo aquilo que nós absorvemos. E não é diferente no caso da voz, em questão de voz. Se nós formos pensar, a voz, ela é a nossa identidade, é a nossa marca. E pela voz a gente consegue expressar muito mais do que, às vezes, pela nossa feição, o nosso estado de espírito, o nosso humor, se nós estamos com medo, se nós estamos assustados. Às vezes, um telefonema que a gente recebe, a gente consegue imaginar que a outra pessoa do outro lado, ou ela está muito feliz, ou ela está muito triste, né? A nossa voz é a nossa identidade, ela nos denuncia. Então, ela sofre também sobre todos esses fatores que a gente traz para nós, né? E a gente tem notado muito na experiência clínica que o estresse hoje, né? O grande mal do século, o estresse, a depressão, do século, né? Eu falo que os distúrbios, assim, as alterações no nosso emocional, os distúrbios mentais hoje, eles são os grandes vilões, né? É contra isso que toda a população está lutando. Nós temos visto hoje muitas crianças, né, com crise de ansiedade muito cedo, mas tudo isso decorrente do excesso de estímulo que elas recebem. Então, nós já temos crianças ansiosas, estressadas e, consequentemente, adultos. E nós, adultos, hoje, trazemos uma carga, né, de trabalho muito grande. Nós somos sobrecarregados. Eu sou da época que a mãe ficava em casa, né, trabalhando, tinha tempo de cuidar dos filhos, né? E hoje... né? Hoje a gente não tem essa realidade mais. Pai e mãe saem cedo para trabalhar, os filhos têm uma rotina enorme, né? Esporte, é outra língua, são cursos, a gente faz tudo menos ficar em casa, né? Verdade. E nós que trabalhamos para o ministério, somamos, né, o espiritual e esse nosso chamado. Porque nós temos também uma realidade de muitas pessoas que trabalham no ministério hoje que também trabalham secularmente, né? Nós temos uma lista muito grande de pastores, né, que não estão em tempo integral ainda na igreja, né? Muitos professores do ITQ, né? Eu dou aula no ITQ também, na escola bíblica, tudo, e acumulam essas funções
e mais o seu serviço diário, mais a sua rotina de família. Então, o estresse é uma realidade também do povo de Deus, é uma realidade também da igreja. Verdade, Essa verdade. sobrecarga, né? Essa sobrecarga de trabalho. Uhum, E, assim, nós entendemos que essa sobrecarga de trabalho gera em nós uma ansiedade muito grande, né? Nós uhum. ficamos ansiosos por resolver, né? E Verdade, ministerialmente, nós temos uma ansiedade muito grande também, porque nós carregamos o do outro, né? Nós uhum, ajudamos o outro na sua caminhada. Então, há verdade. uma ansiedade muito grande também. Aquele que ensina tem uma ansiedade em ser entendido, né? Em Passar, que as pessoas absorvam seus ensinamentos. verdade, Aqueles que verdade. pastoreiam em cuidar das suas ovelhas. Então, assim, nós somos. Quem almeja o ministério, melhor coisa almeja. Mas hoje em dia, né, eu acho que isso, hoje em dia não, desde sempre, há uma sobrecarga muito grande também emocional em cima dos pastores, de todo mundo que anseia o ministério, na verdade. Verdade, Mas antigamente não verdade, se dava muita atenção à parte emocional, né? A parte emocional não tinha um destaque muito grande. Mas começaram a verdade. enxergar a nossa parte emocional, a nossa parte mental, como uma doença também, como problemas que afetam o nosso dia a dia, a nossa vivência, e a voz sofre um impacto direto. Nós temos recebido no consultório muitas pessoas com uma sobrecarga de trabalho muito grande que apresentam alterações na voz. Pessoas que passaram por um momento de estresse muito grande, por uma perda muito grande, estão passando por um Uhum, momento de depressão, pessoas que chegam mesmo a perder a voz, resultante desse impacto, né? Que nós verdade, sofremos, que nós trazemos, esse impacto lógico nosso ali, psicológico nosso, resultando numa disfonia, numa alteração de voz. Tem pessoas que chegam mesmo a ficar disfônico, sem voz nenhuma, decorrente de uma verdade. depressão. É o que nós chamamos das manifestações, né? Psicossomáticas, né? A gente vai apresentando Uhum, essas alterações no nosso no organismo e a nossa organismo, fala sofre com isso no verdade. organismo e ela E sofre agora, com doutora, isso. Aí nós e começamos a agora nesse tempo, as pessoas estão, o estresse está mais elevado ainda, né? Porque as pessoas estão com uma carga triplicada de incertezas. mais elevada ainda. Exatamente. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vivendo realmente né? Pela fé. Um pai de família sai de casa hoje sem saber se pela fé, sem saber se ele vai voltar do seu emprego com o seu emprego garantido no final da tarde, né? Toda a população na incerteza se pode sair de casa, se pode ir no culto cultuar a Deus, se Verdade. não vai ficar doente. Temos grande parte da nossa membresia, né, na terceira idade, que vem sofrendo muito com essa doença. Então, assim, é um Uhum, período difícil no mundo e também para a igreja e para os líderes religiosos, né, para os pastores, verdade. para toda a nossa liderança, é um período difícil, né? Muitos esfriaram na fé, né? Muitos deixaram de congregar por Verdade. medo, por insegurança, né? E isso também gera em cima do pastor um estresse, uma preocupação, é uma reação em cadeia. E se a gente Verdade. não tomar cuidado nesse tempo, a gente se perde em relação à nossa própria saúde, porque a gente vai abrindo Verdade. mão, se ocupando de outras coisas, e quando vê o nosso corpo começa a refletir tudo isso. Verdade. Verdade, doutora. Bem isso. E aí, Né? o fato da gente ter que trabalhar com a nova ferramenta também, né? Algo que nos deixa, que nos E desestabilizou, nós não isso, estávamos acostumados a isso, né? não estávamos acostumados. A igreja teve que aderir a um novo formato, né? A igreja Uhum. tem trabalhado muito mais com a sua imagem e com a sua. E com a voz, né, doutora? Aumentou o número de culto,
a ser realizado, né? Então, é um tempo bem difícil. As emoções, né? As pessoas, os pastores também perdendo pessoas, as famílias sendo todas atingidas nisso, né? Acho que deu uma travada, não? Já já ela volta. Mas é bem isso, queridos. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Eu conversava outro dia com uma pessoa, a gente nem consegue se recuperar de um susto, a gente leva outro. É uma notícia atrás da outra, né? Uma notícia que desestabiliza a gente atrás da outra. Eu até procurei um médico esses dias e ele disse: não é nada de anormal, é apenas um pico de estresse. E aí eu liguei, né, o acontecido, a data, e entendi que tinha sido sim isso. Então, a importância de nós estarmos cuidando de todas as áreas da nossa saúde. E a nossa voz é o nosso instrumento de comunicação, é a forma com que a gente consegue alcançar outras pessoas, né? A doutora Leandra está tentando voltar Exatamente. ali, acho que ela está sem a câmera. Está sem a câmera, doutora. Minha câmera tá. Quer continuar sem a câmera? Verdade, pastora Marisa, a gente precisa se adaptar. Não é fácil, mexer com tudo e com todos, né? Os levitas, né? As pessoas que ministram a palavra, às vezes chegam sem chão, mas precisam ministrar, precisam estar ali prontos para alimentar o público que vai ali na esperança de receber algo, né? De receber um fortalecimento da palavra de Deus, mas a palavra não fala sozinha. A palavra precisa de alguém que transmita ela, né? Senão a pessoa leria em casa. A gente vai até a igreja porque a gente precisa ouvir, porque a gente precisa ver, se relacionar com as pessoas. E isso tem sido bem difícil nesses últimos tempos. Mas Deus, ele tem dado ferramentas e levantado pessoas, né? Levantado profissionais para nos ajudar. Pode continuar, doutora. Voltei. Então, nós estávamos Acontece. falando da. Acontece, né? Nós estávamos falando do nosso reinventar, né, no trabalho. Nós temos sofrido muito com uma grande demanda de trabalho, né? Existem pastores que têm feito 3 cultos a dia, né, no domingo, mais as lives que nós temos que fazer durante a semana para alimentar as pessoas, né? Nós tivemos que reinventar o nosso trabalho. Verdade. E a comunicação, mais do que nunca, ela agora é algo que a gente não pode abrir mão dela agora. Nós precisamos de um olhar atento agora a tudo isso. Se a igreja não tinha antes um olhar para essa questão de mídia, ela precisou voltar o seu olhar para isso, né? O pastor precisou repensar na sua imagem, né? Na maneira como ele se comunica com as pessoas agora, em função desse momento totalmente diferente que nós estamos vivendo, né? Verdade, doutora. Verdade. E com isso os problemas vocais eles começaram a chegar, né? Começou-se perceber mais as alterações, começou-se a prestar mais atenção. Eu acho que nós, né, seres humanos, nós não estamos muito acostumados a prestar atenção em nós. Verdade. Na nossa imagem, né? A gente não se dá um feedback. Verdade. Principalmente, bem isso. A gente vai se envolvendo nos trabalhos, mas a gente não se preocupa com o nosso feedback. E esse feedback que a gente mesmo precisa dar para a gente. A minha voz era assim,
eu continuo com a mesma capacidade que eu tinha antes, eu fico rouco mais vezes, as pessoas entendem o que eu falo. A gente tinha dificuldade de ter esse feedback, mas de dar esse feedback para a gente mesmo, um feedback pessoal. Mas agora a gente está começando a pensar nisso, pensar nesse feedback, né? Porque a gente precisa ser ouvido, a igreja precisa ser ouvida, né? As pessoas precisam da nossa fala, da nossa comunicação, que nós vamos levar a verdade. Então, em nós, a nossa comunicação ela precisa ser perfeita. Verdade. Precisa estar 100%. Verdade. Né? Eu queria falar um pouquinho para. Pode falar, doutora. Pode falar, pastora. Uhum. Não ia falar alguns sintomas, mas pode falar, pastora. Esse tempo fez nós olhar para nós, né? Porque a gente corria tanto que não se percebia. Então a gente ficou parado, né? Um tempo recluso, a gente precisou olhar para a gente. Favoreceu o olhar para nós mesmos. A gente precisou olhar para a gente. E a gente precisou olhar para a gente através da tela do celular. Né? A gente precisou ver a nossa imagem exposta ali na rede para aquele tanto de seguidores e batalhar para alcançar o máximo de seguidores possíveis. E a gente teve que parar de repente olhar, nossa, eu não estou falando legal, tem palavras que eu não articulo bem, né? A minha voz tem hora que ela não sai direito, no final da pregação parece que não está igual ao começo mais. A gente precisou parar para se atentar para isso, né? Bem isso. Algumas coisinhas que a gente precisa, não é? E assim, existem muitas coisas que dão sinais para a gente de que não está indo bem. E a gente precisa olhar, a gente precisa aproveitar esse momento em que a gente não está, em que a gente está mais de olho na gente e prestar atenção nos sintomas que vão se desenvolvendo, que vão aparecendo, para a gente conseguir identificar na gente o que está fora da normalidade, o que está atípico no momento. Né? Em relação à nossa voz, por exemplo, eu vou falar algumas coisas que mostram para nós que a nossa voz não está legal, que a nossa qualidade vocal não está legal. Tá? Primeiro sintoma, o cansaço ao falar. Eu estou vindo de um episódio de Covid, eu tive Covid e a minha parte respiratória ficou muito atacada, muito alterada. Então, hoje, eu sinto um cansaço maior. Isso dá para ver na minha fala, nas vezes que eu estou pregando, que eu estou ministrando. Então, eu percebo essa canseira. Ou seja, quando você tem uma fadiga, conforme você vai falando, você vai ficando cansado, significa que o seu padrão respiratório não está legal. E nós sabemos que para nós falarmos, o ar vem do nosso pulmão, ele passa aqui, né, pela nossa caixa torácica, e aqui no nosso pescoço, ele encontra com as pregas vocais. Ela passa, o ar passa por ali e é modulado na nossa boca. Então, se nós estamos ficando cansados ao falar, significa que alguma coisa nesse mecanismo não está legal, alguma coisa nesse mecanismo está alterado. Então, é um sintoma que a gente precisa dar atenção para ele. Que às vezes a gente fala, tô cansado, né? Ao falar, falo cansado, às vezes, é porque eu tô mais gordinho, porque eu tô fora de forma, né? E não, às vezes é a nossa própria voz nos dando indício de que tem alguma coisa errada. Outra questão é a ardência. Tem muita gente que tem ardência ao falar. Começa a falar e falar, minha garganta doendo, minha garganta tá ardendo. Isso também é um sinal de que a nossa voz, o nosso trato vocal, ele não tá bom, ele não tá legal. Então, é algo para a gente observar. Estou falando no final da minha pregação, no final da minha aula, no final da minha célula, eu tô com ardência na minha garganta, então é sinal de que também não está legal. Dá dando para acompanhar até aqui, pastora? Tá dando sim.
Tá dando Joia, sim, pastora. tá? Tá. Um outro sinal muito importante, é a rouquidão. Nós precisamos ficar muito atentos à rouquidão. Nós temos, assim, nós temos o nosso padrão vocal e, de repente, por algum esforço, né, vamos supor, depois de uma vigília, depois de um acampamento, depois de um dia inteiro de congresso, né, que nós cantamos muito, oramos muito, né, nos comunicamos muito, então, às vezes, nós ficamos roucos no outro dia. Mas nós precisamos tomar cuidado com a nossa rouquidão. Às vezes a gente também está gripado, passou por um problema respiratório, fica um pouquinho mais rouco. Mas essa rouquidão, pastora. Acho que travou de novo. O doutor Albert, né? Boa tarde, doutor Albert. Boa tarde a todos que nos acompanham. Diz assim: no passado, quando eu ficava ansioso diante de uma palestra ou estudo, eu ficava afônico. Quanto mais exigia a perfeição de mim mesmo, mais tenso e mais afônico ficava. Relaxar é preciso. Estava aproveitando para ler uma participação, doutora. Tá dando para ouvir, pastora? Tá dando, pode continuar. Então, a rouquidão é um sintoma muito importante. Então o que eu faço quando eu ficar rouco? Você precisa observar a constância da sua rouquidão. Tem ficado rouco sempre. Quanto tempo tem durado a minha rouquidão? Minha rouquidão tem demorado 5 dias, 2 dias. Não, a minha rouquidão ela é persistente. Já tem 15 dias que eu tô rouco, está inteirando 15 dias. Quando é assim, é sinal de que alguma coisa patológica, alguma alteração mesmo, funcional e às vezes até orgânica, está acontecendo no nosso trato vocal. Aí é a hora de nós procurarmos um otorrino, um médico otorrinolaringologista. Esse médico é um médico que cuida de cabeça e pescoço. Então, ele, lá no consultório dele, ele faz um exame de videolaringoscopia, avalia o nosso trato vocal e ele vai ver o que está acontecendo com a nossa voz. Se tem alguma alteração nas pregas vocais, se é um refluxo, porque muita gente também não dá atenção ao refluxo, pastora. Aqui, pra gente aqui, popularmente, a gente chama de queimação ou de azia, né? Sim. Tem gente que tem isso frequentemente, vive à base de omeprazol, pantoprazol, domperidona, para ajudar na digestão e melhorar o refluxo. Mas o refluxo ele é altamente prejudicial para a nossa voz. Porque nós sabemos que o refluxo nada mais é do que o nosso suco gástrico, né? Que nos auxilia na nossa digestão e ele fica voltando, né? O nosso esôfago não dá conta de segurá-lo e ele acaba voltando. E no que ele volta, pastor, ele banha a nossa prega vocal. E aquilo é ácido, né? Porque ajuda na dissolução dos alimentos, dos remédios. Agora, você imagina ali na prega vocal que é uma fibra muscular. Então, ela machuca a fibra, ela inflama a fibra ali, a prega vocal. E isso traz alteração no nosso padrão vocal. Então, assim, o refluxo é uma coisa que nós precisamos prestar bastante atenção também. Porque a maioria das pessoas tem. Porque a nossa alimentação hoje, é difícil quem cuida da alimentação, né? A gente sempre tem um exagero ou outro. Verdade. Principalmente nós cristãos, né? Crente não pode juntar, pastor, que quer comer, não é? E Tudo não é tem uma qualquer comida, festinha né? na igreja, tem uma cantina. Não é qualquer comida. Crente quer juntar para fazer feijoada, quer comer pizza depois do culto, faz célula, tem café, biscoito, bolo. Nós somos assim, né? Um povo que gosta de sentar à mesa. Graças a Deus por isso. Mas assim, o refluxo é algo muito perigoso para a nossa saúde vocal. E assim, pensando no refluxo, existem pessoas que não têm essa ardência, pastor, o que a gente chama de refluxo silencioso.
Porém, tem pessoas que têm crises de tosse. Tosse encadeada, assim, tá sempre tossindo, tá sempre com uma crise de tosse e pensa que é algo respiratório. E na verdade não é. O refluxo ele causa tosse também. Então, assim, é muito importante a gente começar a olhar para dentro de nós e começar a avaliar como que está o nosso processo digestivo. Eu tenho sofrido de refluxo, como que está a minha voz, eu tenho ficado rouco constantemente, né? Eu tenho sofrido alguma alteração aqui na minha voz e a gente precisa procurar um médico. É algo que eu falo que a gente não pode deixar passar, porque a nossa qualidade vocal, uma vez alterada, por mais que você faça o tratamento e recupere, mas você não recupera ela na mesma qualidade de antes. Pode ver que quem fuma, a gente sempre conhece alguém que é fumante. De repente para de fumar. Eu conheço pessoas que já pararam de fumar há 10 anos. A voz continua de fumante. Porque uma vez alterada a sua qualidade vocal, você não a recupera mais. Agora, imagina para nós, né, que somos comunicadores, que somos profissionais da voz no reino, nós perdemos a nossa qualidade vocal. Porque nós vemos muitos professores hoje, né, aposentando assim com metade do seu tempo ou tendo assim desvios de função. Conheço muito na carreira, conheço muito professor hoje que não pode estar mais em sala de aula, que está fazendo trabalho administrativo. Eu faço muito laudo para muito professor. Eu falo que se os pastores, nós, né, que trabalhamos no reino, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco o pastor vai ter que ser tirado do púlpito e fazer só o serviço administrativo, porque não vai ter voz o suficiente para conduzir o seu rebanho, né? E a palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, a nossa voz é a nossa arma. Né? A nossa voz é a nossa arma. E como que. E nós sabemos que o ministério, né? Nós levamos ele para a nossa vida. Né? Eu tenho 43 anos, que seja com 100, com 90, com 80, mas pregando, falando, ensinando. Mas se eu não cuido da minha voz, do meu instrumento, isso vai ser interrompido. Né? É um trabalho que vai ser interrompido. Né, pastora? Isso é uma realidade que os pastores precisam pensar muito. Se atentar, né? E os pastores vêm de uma sobrecarga de trabalho. Se atentar. Quando nós vamos falar do tratamento vocal, nós vamos falar disso, mas nós precisamos olhar para isso. Tá? Então, assim, na live que nós tivemos com o conselho, com os pastores de Minas, eu ainda falei, acho que todo mundo que trabalha na igreja precisa ser regra. Tem que fazer uma consulta com o otorrino, tem que fazer uma videolaringoscopia, dar uma olhada como que está a sua voz, né? Isso tem que ser regra. Você entra numa fábrica para trabalhar, eles querem ver a sua audição, né? Para você depois não processá-los por perda, né? Não é verdade? E nós precisamos, é o nosso instrumento de trabalho. Então, a gente ingressando no ministério, estando no ministério, a gente precisa dar uma avaliada na nossa voz, para a gente saber até que ponto, né, a gente pode ir. Porque eu conheço pastores, e já foi a nossa realidade aqui no interior, de nós temos culto terça, quarta tarde da bênção, quinta tem culto de novo, sábado tem culto, domingo de manhã tem escola dominical, à noite tem culto. E existem pastores da nossa igreja que não conseguem dividir essa carga horária, né? Não conseguem dividir esse trabalho com outros pastores auxiliares, tem que tomar conta de tudo isso. Né? Tem pastores hoje pregando em 3 cultos durante o dia, né? Então, assim, corre-se o risco de perder a voz muito fácil. Né? Temos nossos professores também do ITQ, né, que pegam bastante aula para dar, alguns deles já trabalham secularmente com a voz também. Verdade. Então, a gente precisa saber dimensionar tudo isso, né?
Mas, assim, o que eu mais queria que vocês guardassem e se atentassem é para a questão da rouquidão, que é algo sério, e a questão do refluxo. Se você tem refluxo, se você tem alteração, procura um nutricionista. Né? Ele vai refazer sua alimentação, ele vai te ajudar e isso vai te ajudar a preservar a sua voz. Tá? Eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente pode fazer, aderir no nosso dia a dia, colocar como regra para nós, no nosso dia a dia, pensando na gente, em se cuidar, em cuidar da gente, do nosso ministério, daquilo que Deus nos deu, e que vai favorecer bastante, tá? Primeiro, pegando o gancho da alimentação, cuidar da alimentação. Vamos supor assim, quando você come uma feijoada, por exemplo, você não tem ânimo para você fazer uma faxina em casa. Você come alguma coisa mais pesada. E quando você vai ministrar, quando você vai pregar, quando você vai dar uma aula, dirigir um culto, isso exige de você também fisicamente. Não exige só do espiritual. Então, é importante que você tenha uma alimentação adequada e que pelo menos períodos antes de você pregar, você não coma certos alimentos que podem prejudicar a sua voz naquele momento. Eu vou falar de alguns alimentos aqui. Por exemplo, o café, né? Que todo mundo gosta de um cafezinho. Nossa, todo mundo é apaixonado num café. Mas é legal evitar ele pelo menos assim, uns 40 minutos antes, uma hora antes. Estou indo para a igreja dirigir meu culto, né? Não tomo café, porque a gente sabe que ele ataca o nosso estômago, né? Quem tem refluxo, principalmente, sabe que a tomar um golinho de café, o refluxo já começa, né, a ficar, já dá sinais, né? Então é importante a gente evitar o café. É importante a gente evitar, pelo menos antes da pregação, alimentos de laticínios, o leite, o queijo, o requeijão. Por quê? Porque o leite e os seus derivados, eles trazem muito edema para nós, né? Então, assim, isso, as coisas fermentadas, isso traz uma alteração aqui no nosso trato vocal. Então, é bom a gente evitar, porque aí a gente come, está no processo de digestão, o leite, muitas vezes, ele é alérgico, aí você começa a produzir secreção, quando vê você está pregando, você está ali falando, mas você já sente que seu nariz já começa a ficar um pouco mais congestionado, a sua garganta já começa a ficar um pouquinho mais, parece que densa, né? Parece que tem alguma coisa ali na sua garganta. Então, os derivados do leite são algo importante, assim, para a gente, pelo menos, adiar um pouquinho, não usá-los, né? Não fazer proveito deles antes de falar. Deu mais uma travadinha. Deu mais uma travada. Mas olha, vocês viram quanto é importante, realmente na live que ela fez com os pastores do Brasil, ela falou de estar fazendo periodicamente, né, um exame com otorrinolaringologista, e nós, né, nós temos o hábito de tomar um cafezinho antes, um cafezinho quentinho. Pode continuar, doutora. Pode continuar. Né? A gente tem o hábito, né? Tomar um cafezinho quentinho. Tem. E se a gente recebe algum pastor ainda, a gente leva no escritório. A gente serve o cafezinho. Toma um cafezinho com o pastor. Serve o cafezinho para o pastor antes de começar. Isso. Mas é algo que a gente precisa evitar. Vamos trocar por um chá, por algo assim, né? Pelo menos naquele momento. Depois a gente pode... Estava falando também, eu acho que deu uma cortadinha na questão da água. A água, ela é a nossa aliada.
mais do que todas as coisas. Porque, assim, se nós formos pensar, o nosso trato vocal aqui, ele precisa ser hidratado, assim como o nosso corpo. Então, a água, ela é essencial. Eu falo que a gente tinha que desenvolver o vício na água, a dependência na água. E a gente vê que tem gente que passa o dia inteiro sem tomar um copo de água. Né? E eu tô falando da água mesmo, não do suco, de nada. Porque às vezes a gente fala, hoje eu não tomei água, mas eu tomei 1 litro de suco, eu tomei uma coca, eu tomei, né? Nós estamos falando de água mesmo, para limpar, para hidratar. Chimarrão, é verdade. Né? Tomou o seu chimarrão, mas a água eu não sei. A água não tomou. Né? A água não tomou. A gente precisa andar com uma garrafinha de água, precisa ter lá no nosso púlpito, na hora que a gente estiver pregando, entre uma pausa ou outra que a gente sempre faz, enquanto a igreja procura um versículo, enquanto a gente está dando aula, que os alunos fazem alguma anotação, a gente precisa beber água, se nutrir, se hidratar. Porque a água ela vai lavar o nosso trato vocal e vai manter a nossa pega vocal hidratada. Mas a gente faz um pouco de pouco caso da água. Então, assim, é importante, sabe? Beba bastante água, se hidrate bastante. A gente vê muitos cantores hoje, eles fazem o uso daquele aparelhinho de inalação com sorinho fisiológico para hidratar também aqui todo o trato respiratório. Tudo isso é muito válido, muito mesmo. Então, assim, nós não podemos. São hábitos, né? São atitudes que precisam virar hábito, na verdade. O pastor subiu, ele tem que subir com a garrafinha de água dele, né? Vai dar aula, Doutora, e carrega a sua garrafa de água. A água gelada, ela prejudica? Prejudica. Prejudica sim, pastora. No sentido assim, você está lá no meio da sua pregação, ou você terminou de pregar, por exemplo, e você vai e bebe uma água gelada. A sua prega vocal, ela está trabalhando ali freneticamente, né? Então, assim, o nosso corpo fica quente, né? A gente vê que até sobe a nossa temperatura um pouco. Aí, o que a gente faz? A gente ingere a água gelada, né? Então, a gente tem um choque térmico ali. Como as pessoas mais antigas diziam, né? O famoso choque térmico. Mas isso realmente acontece. Aí, as pregas vocais sofrem uma agressão muito grande ali. Então, assim, pelo menos nesses momentos em que você está pregando, que você acabou de pregar, ou que você vai, antes de você pregar, tome uma água fria, né? Ninguém merece água quente também, água morna, mas uma água no ambiente, né? Uma água, se ela estiver gelada, ela vai te prejudicar. Tem gente que fala assim, principalmente as pessoas que têm um pouquinho de alteração no trato respiratório, uma alteraçãozinha nas amígdalas, bebe um copo de água, já não fala mais. Sofre aquele choque térmico ali da água gelada e já não fala mais. Então, assim, tem que ser uma água na temperatura ambiente. Seria o ideal. E o drops, tá, doutora? Outra coisa... eu vou falar do drops. O drops. Sabe, pastora, que a gente vê muito é que as pessoas, assim, elas usam house, qualquer tipo de drops, essas pastilhas que vendem em farmácia para garganta, spray, porque nós temos spray de tudo quanto é tipo. E existem uns sprays que têm antibiótico até, mas vendem sem receita, numa normalidade, e as pessoas têm muito acesso a isso. Então, o que a pessoa pensa? Eu tô com a minha voz um pouco cansada, tô com a minha garganta um pouco ardendo, então eu vou chupar uma dessa, eu vou pegar uma pastilha que seja, vou espirrar um spray e vou fazer o meu sermão, vou dar a minha aula. O que acontece quando... que acontece quando a gente faz isso? Você tá ali com uma alteração ali, com uma dor. Você usa o spray ou a pastilha, você é anestesia. Então, não significa que você melhorou, você só mascarou. Né? Nós estamos mascarando. É igual o que o médico fala quando a gente está com uma amidalite, uma dor de garganta. Usa esse sprayzinho aqui antes de comer. Por quê? Porque ele vai anestesiar ali e você não vai sentir dor. Aí a gente usa esse spray ou chupa essa bala e acha que a gente está
que a gente sarou, que está normal. Mas a nossa prega vocal continua alterada, continua machucada, o nosso trato vocal às vezes está inflamado do abuso que a gente fez e a gente sobrecarrega. A gente acaba falando mais alto, falando mais, né? E a gente é como se a gente estivesse cutucando o machucado. Então, assim, é só um mascaramento mesmo e acaba sendo prejudicial. Então, o ideal mesmo, na verdade é proibido, tá? Vamos deixar como proibido. Mas não usem as balinhas, não usem esses sprays como uma ajuda para vocês, porque está prejudicando, né, o nosso trato vocal e não está nos ajudando em nada, na verdade. Então, ele não é uma ferramenta boa, não, para a gente, tá? Uma outra coisa, assim, falando em coisas proibidas, eu quero falar do famoso pigarro. Nós temos o hábito. Eu falo que o pigarro, pastora, ele é um vício. Ele é um vício. Quem pigarreia... E, assim, a sensação que se tem é que você vai pigarrear e você vai limpar. Então, por isso que pega o microfone e faz... Boa noite, paz seja convosco. Né? Como se tivesse limpado a garganta ali. Não é? Como se tivesse limpado a garganta. Mas não é. O que é o pigarro, pastora? Quando você pigarreia, você está... A sua prega vocal, que fica assim, certo? Ela bate uma na outra. Tá? É como se você estivesse dando um soco de prega vocal com prega vocal. Porque a nossa prega vocal, ela não é... Tem gente que chama erroneamente de corda. Porque imagina-se a corda de um violão. Mas não é. Ela é uma fibrazinha musculosa e ela faz esse movimento na hora da nossa fala. Então, quando a gente está pigarreando, quando a gente está tossindo, quando a gente está gritando, a gente está batendo uma prega na outra. E é com esses abusos que formam-se os nódulos, os calos, que se machucam, que faz ela funcionar de uma maneira errada. Então, o pior de todos, assim, todo mundo fala muito do grito. Fala muito alto, grita, mas o pigarro também é tão prejudicial quanto. E é uma coisa assim que a gente desenvolve. Isso, e é uma coisa que a gente desenvolve, tá toda hora tentando limpar a garganta. Aí tem gente que fala para mim assim, mas doutora, como que eu faço? Tem sempre alguma coisa aqui na minha garganta. Beba água. Toda vez que você sentir vontade de pigarrear, você bebe água. Porque aí você está limpando realmente o seu trato vocal, tá? E procure um médico, procure uma nutricionista, porque muitas vezes esse pigarro também é resultado do refluxo. Só que ele é um vício, pastora. O pigarro, ele é um vício. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se libertar desse vício primeiro. Então, toda vez que você sentir vontade de pigarrear, você beba água. Tá, joia? Então, é algo que a gente também está terminantemente proibido, tá? Pensa no grito, pensa na tosse e pensa no pigarro. Tudo isso é nosso inimigo. Inimigo da nossa voz. Proibido. Certo? Outra coisa, a gente nunca pode, pastora, competir com o ruído. Nós temos muito isso em sala de aula, nos nossos cultos muito numerosos, né? Às vezes as pessoas estão falando ali e você quer falar mais alto que as pessoas. Você quer chamar a atenção das pessoas pela sua voz. Aí você aumenta, né, o tom da sua voz. Isso é, pastora, porque nós nunca vamos conseguir, uma pessoa só não vai conseguir competir com uma sala de aula numerosa, não vai conseguir competir com a igreja com 50 membros que for. Né, com o ruído ali. Então, assim, a gente precisa, mais do que nunca, uma união com os nossos técnicos de som e ter essa consciência de que a gente nunca vai conseguir
superar isso e querendo competir com ele, você eleva demais a sua voz. Então, você fala muito mais alto do que a sua capacidade. Então, a gente precisa procurar outros meios de chamar a atenção do nosso público, da nossa plateia, da nossa sala de aula, da nossa membresia, que não seja alterar ainda mais a voz. Porque a gente tem essa mania, né? Em casa, né? Ninguém tá te ouvindo, você grita, você quer chamar outra pessoa que tá no outro lugar, você grita pela essa pessoa, né? Nós achamos mais fácil gritar com alguém do que ir até a pessoa. E no culto, para chamar atenção muitas vezes, ou na sala de aula, a gente tem esse costume. Professor sofre muito com isso, pastora. Professor pega uma sala numerosa e precisa competir, né? Precisa falar, precisa ser ouvido. É preferível esperar as pessoas ficarem em silêncio, alcançar ali a maturidade, né, de ter que nos respeitar quando nós estamos ali na posse da palavra, do que competir, porque competir é muito prejudicial para a gente mesmo. Então, assim, essa coisa do ruído é muito complicada. Doutora, e a senhora disse que veio de um pós-Covid aí, né? Nós temos bastante pastores também que estão voltando do Covid, graças a Deus, né? Com pós-Covid. O que essas pessoas podem fazer para cuidar? Porque a gente sabe que entubar, né? Alguns entubaram, outros não, mas de qualquer forma a voz está bem prejudicada. Então, eu, graças a Deus, não precisei, né? Apesar da minha parte respiratória ter ficado muito complicada, porque eu já venho de um quadro de bronquite e tudo, mas assim, a maioria da realidade das pessoas que vão para o CTI são a intubação. Se você passou pelo processo de intubação, você precisa mesmo procurar um médico otorrino e procurar um fonoaudiólogo, porque você precisa ver essa intubação, o que ela trouxe de prejuízo para você, porque muitas vezes na hora da intubação a gente machuca o trato vocal, sabe? Então tem pessoas que adquirem uma disfonia, que a gente chama, ação na voz, em função do intento. Agora, se você, como eu, não precisou do intubamento, só ficou com uma alteração respiratória, você precisa procurar um fonoaudiólogo, precisa procurar um fisioterapeuta para cuidar dessa sua parte respiratória. Porque existem exercícios que vão nos ajudar a recuperar a nossa capacidade respiratória. Sabe? A trabalhar com a nossa capacidade respiratória, com o nosso pulmão. Até isso é uma das coisas que eu queria frisar. Nós precisamos cuidar da nossa parte respiratória. Né? A gente vê muita gente que sofre hoje, né, com a parte respiratória, não respira direito, respira mal, né, dorme mal, e isso, assim, tem um impacto grande na produção vocal depois. Então, é importantíssimo esse olhar para a nossa respiração, porque a fala, ela só acontece por causa da nossa capacidade respiratória. Então, assim, é de grande importância mesmo. Outra coisa que a gente precisa pensar muito é a maneira como nós articulamos, pastora. Se você nota que você tem uma articulação um pouquinho mais travada, que tem algum fonema que você não consegue falar, que você tem alguma alteraçãozinha que, seja ela qual for, você precisa procurar um fonoaudiólogo. Por quê? Porque quanto mais clara for a sua articulação, quanto mais as pessoas entenderem assim com clareza a sua articulação, aquilo que sai da sua boca, né? Quanto mais elas conseguirem ouvir sem ruído, você não vai precisar aumentar o volume da sua voz. Mais fácil se fazer entender é muito... Você precisa se fazer entender. Mas, assim, às vezes as pessoas não te entendem, você tem que repetir uma vez, duas vezes, você tem que falar mais alto. Então, é muito importante a gente ter uma boa articulação. Né? E a gente está tendo a oportunidade de se ouvir agora. Assistir os nossos cultos, as nossas lives e identificar. Ouvir os nossos áudios no WhatsApp, né? E perceber como está a nossa articulação. Né? A nossa articulação é algo assim que nós precisamos tomar
ter um pouquinho mais de atenção com ela, na verdade, Uhum. né? Até E eu assim, fiz qualquer coisinha pode atrapalhar a nossa articulação. Uhum. Então, assim, às vezes a gente tem uma perda dentária, às vezes a gente tem alguma na nossa arcada, às vezes assim, na nossa na nossa dicção, às vezes faltou um treino articulatório para nós. Tudo isso é muito importante a gente estar atento agora e pensar que se a gente melhorar isso, a gente melhora a nossa condição vocal e a nossa condição de comunicação. Verdade. Até o Everson Barbosa, quando ele ministra, né, os cursos dele, ele fala, não mande o áudio direto, grave o áudio e ouça, para você corrigir, assim você cria o hábito de se ouvir e Oi, vai pastora. corrigindo as próprias falhas. O Everson Barbosa é um professor de Curitiba que tem a Transformatória, acho que tu conhece ele, né? Ele já fez o Pastoreio de Pastores também, ele é muito bom. Então, ele fala para a gente não mandar o áudio direto para a pessoa, para a gente gravar o áudio e escutar primeiro. Então, você tem a oportunidade de se ouvir primeiro. E corrigir, né? Corrigir aquilo que não estiver bem. Isso. Muita gente que não... Assim, às vezes as pessoas os irmãos, os pastores, os presidentes de grupo que fazem a live não gostam de se assistir depois. Uhum. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam se assistir, vocês precisam se ouvir. Né? A nossa mensagem tem que chegar lá para eles sem ruído. Uhum. Né? Ela precisa chegar pura. Porque um ruído que for, ela atrapalha. Né? Quantas pessoas se perdem no meio da nossa pregação porque ficam reparando numa troca de fonemas que a gente faz, numa concordância errada, né? Nossa, a voz dele tá esquisita hoje. Nossa, essa pessoa tá ofegante hoje. Nossa, essa pessoa tá falando tudo errado hoje. Então, assim, a gente precisa começar a prestar atenção, a se ouvir, a se avaliar. A gente precisa investir nesse autoconhecimento, pastora. Isso é muito importante para o povo de Deus. O povo de Deus deixou de olhar para si. Eu falo que as outras pessoas, os políticos, os atores, os artistas, eles investem na imagem. Existem pessoas que cuidam da imagem deles, né? E nós, né, pastores, comunicadores do evangelho, comunicadores da verdade, não investimos no nosso autoconhecimento, na nossa imagem. Isso é um erro muito grande, pastora. É um erro muito grande. Verdade. Nós estamos deixando passar isso desapercebido. Verdade. Doutora Leandra, nós já é 17h57, passa tão rápido, né? Passa muito rápido. As suas considerações, a sua mensagem para as pessoas que nos acompanham, a senhora já deu várias dicas, né? Mas uma mensagem assim para fechar. Para fechar, pegando o nosso ponto principal hoje, que foi sobre o impacto, né, da nossa vivência no nosso corpo, queria dizer para você, procure se expressar, procure conversar com alguém, procure falar de você, falar dos seus sentimentos, falar das suas dúvidas, procure o seu pastor, o seu mentor, né, aquele que anda junto com você, organize as suas emoções e tenha cuidado com você, né? Eu acho que quando nós falamos tanto de sermos templo do Espírito Santo, e para mim ser templo do Espírito Santo, carregar o Espírito Santo, o cuidar do templo é você ter esse cuidado consigo, né? Cuidado com aquilo que Jesus Cristo escolheu para te usar. O significado da nossa vida, para nós que conhecemos a Jesus, estamos entregues ao ministério, o significado da nossa vida é aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. A maneira como ele nos usa, a maneira, né, como ele nos usa como seu instrumento. E nós precisamos investir um pouquinho em nós. Se ouça, converse,
expresse suas emoções, procure ajuda, procure um médico otorrino, cuide de você, né? E que Jesus, para que Jesus, na hora que ele precisar te usar, na hora que ele for te usar, ele te encontre 100%. Que ele não encontre em você empecilho nenhum, né? Para te usar como transmissor da mensagem dele. Isso aí. Doutora Leandra, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar trazendo para nós esse conhecimento. A doutora Leandra faz parte da equipe nacional de pastoreio de pastores. Eu volto a repetir, se algum pastor quiser entrar em contato com ela, quiser aprofundar alguma coisa, só me entra em contato que eu passo o contato dela, né, doutora? Estou autorizada a passar o seu Isso. contato? Está autorizada a passar, pastora. A gente Então, está aqui para ajudar, né, pastora, a somar. graças a Deus, né, que Deus tem Né? E eu me coloco levantado profissionais de todas as áreas da Isso. saúde para olhar pelo seu rebanho, né, o rebanho de Deus, as pessoas que Deus escolheu para esse tempo. E eu me coloco à disposição, mesmo que de longe, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, enfim, para que os pastores precisarem, para que os professores precisarem, né? Essa preocupação grande também são com os professores, né? Então, assim, eu estou aberta, disponível, amém, para o reino. Amém. Né? E para abençoar a vida dos pastores e todo o reino com a minha profissão. A gente fala que está longe, doutora, mas a gente está perto ao mesmo tempo. Claro que essa transmissão assim ao vivo é ruim, mas o Zoom, né? O Zoom é uma ferramenta boa, que tem uma transmissão boa, não cai, né? Fica claro, audível, visível, né? Que dá para trabalhar bem. Então, se precisarem, quiserem se aprofundar, só entrar em contato comigo. A doutora Leandra nos trouxe uma abordagem do impacto do estresse na comunicação e deixou dicas preciosas que podemos seguir para cuidar da nossa voz, né? Que a gente possa aproveitar isso que Deus tem nos disponibilizado nesse tempo. Convido vocês a se inscreverem no canal da SEC no YouTube, deixar seu joinha lá, essa live vai para lá. Agradeço a Deus todos os dias pela companhia de vocês, pela vida de vocês, pelo cuidado que Deus tem tido com cada um que nos acompanha. E lembre-se, nós alegramos a Deus quando cuidamos de todas as áreas da nossa saúde. Nós somos o templo do Espírito Santo. E como a doutora disse, ser o templo é cuidar de nós mesmos. Nossa próxima live será na quarta-feira, dia 25, às 17 horas. Nós estaremos abordando a terceira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular, cura divina. Estarão conosco o pastor Sidney Batista, de Joinville 3, e o pastor Oscar Cristofolini, de Indaial. Obrigada, doutora Leandra. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Um abraço para a igreja lá de Minas. Amém. Um abraço, pastor Erivelto, a senhora que está mais perto. Nos vemos. Tá joia. Deus abençoe. Venha nos ver, pastora Graça. Vamos nos encontrar. Amém. Deus abençoe pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço. Foi uma alegria. Muito obrigada.